Olá, gente, tudo bem com vocês? Tá? Mais um vídeo, a gente está falando sobre a República Velha, tá? Que vai de 1889 até 1930, e a gente está falando da primeira parte. A gente falou da República da Espada e agora a gente vai entrar na questão da Constituição de 1889. Tá? Lembrando que a partir dessa estrutura o Brasil ele se baseia na estrutura norte-americana, nas estruturas dos Estados Unidos. Tá? É feita a Constituição, é desenvolvida, onde vai surgir o Estado laico. O que é o Estado laico? É onde não tem uma religião definida. Lembrando que a Constituição anterior, ela definia uma religião, que seria a religião católica, e isso levou a vários conflitos, inclusive a própria revolta dos malês, lá em Salvador, na Bahia. Mas isso a gente vai contar no outro capítulo dessa história. Tá? Então vamos lá. A posse definitiva do Deodoro da Fonseca, da presidência do Brasil, ocorre dia 26 de fevereiro de 1891, depois da proclamação da nova Constituição. Tá? Essa é a data. Considerava-se seu governo como provisório. Tá? À sua esquerda está seu vice, Floriano Peixoto. Ou seja, o que é um governo provisório? É um governo onde eles vão fazer de forma não eleita, tá? É um período curto, onde eles vão desenvolver esse governo e agora eles vão ter legitimidade de ser presidente e vice-presidente da República, são os primeiros. Lembrando que a história do Brasil é meio engraçada, né? Dentro da República tivemos militares no poder durante 3 períodos. Esse é o primeiro período da proclamação da República, depois viemos com Vargas, depois viemos com a ditadura militar durante 21 anos e agora estamos nesse governo que estamos vivendo aqui no Brasil, que foi eleito em 2018. Né? Então vamos lá. Então, Deodoro da Fonseca ele foi obrigado a renunciar devido a problemas de saúde. Além disso, tinha graves problemas políticos. Tá? O desentendimentos com as oligarquias, cafeeiros, grevistas e a primeira revolta da Armada levaram Floriano Peixoto a substituir o Marechal Deodoro. Peixoto assumiu a presidência, tomou uma série de decisões, estatizou a moeda, estimulou a indústria, baixou o preço dos imóveis e alimentos, repreendeu movimentos monarquistas e proibiu o Jornal do Brasil. Então vamos resumir um pouco aqui a saída do Deodoro da Fonseca, tá? Ele sai principalmente por problemas, onde o Brasil estava vivendo problemas econômicos. Tá? Esses problemas econômicos e os seus problemas de saúde levaram ele à saída do governo e depois assume o Floriano Peixoto. Tá? Quando o Floriano Peixoto assume, ele tem um percalço, ele tem um problema muito grande para enfrentar, que é a questão da seca no Nordeste, onde está enfrentando uma seca está iniciando ali aquele período que vai culminar posteriormente uma revolta que a gente vai falar mais lá na frente, tá? Então quando a gente fala desses movimentos, onde é organizado, principalmente existe um movimento nas cidades, tá? Lembrando que nesse momento, pessoal, a população do Brasil ela é de característica camponesa. Era 67% viviam no campo e 33% viviam nas cidades. Tá? Essa questão das revoltas monarquistas, o que era? Era a retomada do poder do Império. Tá? E quando eles proíbem o Jornal do Brasil, por que eles proíbem o Jornal do Brasil? É um jornal de grande circulação, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando a vocês que nessa época a capital federal era a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então isso levou a esse primeiro momento, que seria a República da Espada, a vários conflitos sociais. E isso vai fazer com que a elite cafeeira de Minas Gerais e de São Paulo, vocês devem estar achando estranho. Professor, mas por que tem uma elite do café em Minas Gerais? Com certeza tinha. Porque lembre-se, existe a política do café com leite, que é São Paulo e Minas Gerais. Só que além de produção leiteira, Minas Gerais também produzia uma grande quantidade de café. Tá? A gente tem que deixar essa informação bem clara para vocês. Então, quando a gente fala dessa tentativa de mudança, saída dos militares e passando para a mão de civis, vai começar a entrar em crise. Porque olha só, lembre-se, quando acontece esse processo de mudança na estrutura da política do Brasil, a elite, ela quer alguém para governar, ela quer alguém para comandar.
que aí ela não tinha força ainda, a elite do café. Porém, eles começam a ganhar essa força rapidamente com os devidos problemas que acontecem no governo militar de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Tá aí o Floriano Peixoto, que ele foi o segundo presidente, tá? Que ele foi de 1891 até 1894. Tá? Esse período acontece alguns problemas, principalmente no Nordeste e também na região sul do Brasil. Tá? Então, a gente vai falar assim, o seguinte sobre o governo do Floriano Peixoto. Ele conquistou a simpatia do povo. Floriano deu início à consolidação da República, mas teve que enfrentar a grande Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Esta revolução terminou em 1895, vencida pelo exército republicano após o governo de Peixoto. Tá? Houve também o combate da segunda revolta da Armada, tá? Que é a revolta dos 13 generais. Essas duas últimas vencidas pelos republicanos. Tá? A República da Espada caiu do poder político dos barões do café de São Paulo e dos pecuaristas de Minas Gerais. Assim foi instituída a República do Café com Leite, como falei anteriormente, dando início a uma nova fase da política do Brasil. Falando um pouco sobre a revolta da Armada, o que acontecia? Esse processo eram os generais que não aceitavam os desmandos dos generais. Tá? Então eles fizeram esse processo de revolta dentro do Brasil. Tá? E como essas elites elas queriam também tomar o poder, ficou mais fácil de fazer esse processo. Tá? Então a gente para um pouco aqui na revolta federalista e na revolta armada, e no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre essas. Tá? Deixando aqui para vocês, antes de encerrar esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Tá? E a gente está aqui para apresentar os vídeos dos prováveis assuntos que vai cair no Enem 2020, tá? Muito obrigado e até a próxima. Fui!